Mas agora a gente vai falar do que a célula animal possui. E aí também está presente na célula vegetal. Então, a estrutura básica de todas as células é membrana plasmática, citoplasma e material genético, que no caso da célula animal está dentro do núcleo, assim como da célula vegetal. A membrana, ela é uma película, então a membrana não é uma organela, né? Ela é uma estrutura que vai envolver a célula e vai regular o que pode entrar e o que pode sair. Então ela funciona, lembra que eu dei o exemplo do porteiro da célula? Então a membrana ela vai ver o que pode entrar e o que pode sair da célula. Então, por exemplo, nutriente, oxigênio, substâncias que a célula precisa eliminar depois da sua digestão, vai passar pela membrana e vai cair na nossa corrente sanguínea e depois ser eliminada. E também pode entrar outras substâncias que são produzidas em outras células, por exemplo, e que sejam necessárias nessa célula. O citoplasma então, o que vai preencher, né, a célula. Então, é um material gelatinoso, onde diversas organelas vão estar lá mergulhadas, que são as organelas que vamos estudar agora. Então, as transformações químicas e os processos fundamentais para o organismo estão acontecendo ali dentro do citoplasma. O núcleo, como a gente já falou um pouquinho, ele é o que controla a célula, é onde fica o material genético, né? O material genético, nos seres eucarióticos, eles podem se condensar formando os cromossomos, né? Que é o que a gente já falou. E a gente também chama de DNA, né? O material genético. Além disso, além do material genético estar armazenado no núcleo, é também no núcleo que são produzidos os ribossomos, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, aqui está o núcleo, né? Bem bonitão. E aqui no nucleolo fica, então, os nossos cromossomos, né? E aqui a gente tem a cromatina, que depois, ou melhor, aqui é a cromatina, que é o que vai se condensar depois nos cromossomos, e aqui é o nucleolo, que é onde vai ser produzido os ribossomos. Então, vamos lá. Ribossomos. O que são os ribossomos? Eles são pequenos grãos que eles podem estar dispersos no citoplasma ou grudar na membrana do retículo endoplasmático. A principal função dele é produzir proteína, que vai ser muito importante para quando a célula se dividir e formar novas células, tá? Então, essa é a principal função dele. E aí a gente tem uma imagem, só para exemplificar, né, como é que eles são. O retículo endoplasmático, então, pegando o gancho aqui, né, ele é uma rede de pequenos canais e bolsas que vai formar como se fosse um labirinto dentro da célula. Vocês vão ver a imagem dele e vocês vão entender o que eu estou falando. E aí, o retículo endoplasmático liso, ele vai produzir lipídios, que é um tipo de gordura. E o retículo endoplasmático rugoso, ele se chama rugoso porque ele tem os ribossomos aderidos na membrana, então os ribossomos vão produzir as proteínas e eles vão transportar. Então, eles ficam bem pertinho um do outro. Logo na sequência do núcleo, quando a gente olha a célula, a gente já vê o retículo endoplasmático rugoso. As bolinhas, então, são os ribossomos aderidos. Os ribossomos produzem proteínas e o retículo faz o transporte delas através da célula. E aqui é o retículo endoplasmático liso, que vai produzir lipídios. Estou falando bem rapidinho, gente, porque é revisão, né? E aí o complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi são bolsas que vão armazenar as proteínas que vão poder ser enviadas para fora da célula. Além disso, quando a proteína ela chega no complexo de Golgi, ela pode juntar com outras substâncias químicas e formar outros compostos. Então, as proteínas que foram produzidas pelos ribossomos, lá que estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso, vão ser levadas pelo próprio retículo até o complexo golgiense. Então, a gente vai ver aqui na imagem. Então, aqui a gente tem o retículo endoplasmático. Ele vai soltar essas vesículas, né? Essas bolinhas cheias de proteínas que vão entrar aqui dentro dos canaizinhos do complexo de Golgi. E aqui eles podem, lembra? Eles podem incorporar outras substâncias. E aí eles formam, né, outros compostos.
Essas bolinhas cheias de proteínas vão dar origem depois a outros ribossomos. Ou elas podem ser liberadas para fora da célula através da membrana plasmática para serem usadas em outros locais, ok? Lembram? Aí a gente tem a mitocôndria, que é uma organela que faz a respiração celular e, além disso, ela tira a energia dos nutrientes utilizando o oxigênio, né? Então, através da respiração, e ela fornece energia para a célula. Então, essa é a principal função da mitocôndria. Fornecer energia para a célula. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, da mitocôndria. Então, aqui dentro acontece então todo esse processo da respiração anaeróbia e todo o processo da respiração celular aeróbia e a liberação então de energia para a célula poder funcionar direitinho. Aqui a gente tem, eu coloquei essa fórmula porque vocês já viram isso, né? Então, fazendo uma comparação da mitocôndria com as plantas, né, com o que acontece na fotossíntese, a gente tem o processo inverso. Então, a mitocôndria, ela pega a glicose, né, essa é a fórmula da glicose, mais o oxigênio, e através da respiração, ela vai liberar gás carbônico e água, e também a energia. O processo de fotossíntese é o oposto, a planta pega o gás carbônico mais a água, e através da luz solar, a planta realiza a fotossíntese, liberando a glicose, né, um tipo de açúcar, mais o oxigênio. Ok? E aí esse alimento da planta, né, a glicose, pode ser utilizado, né, vai ser utilizado pela própria planta para sua sobrevivência. E o oxigênio é liberado e a gente acaba utilizando, e a própria planta também. Os lisossomos, como eu disse, eles são produzidos lá Não, eles não são produzidos. Esquece. Os lisossomos, eles são pequenos pacotes de enzimas que vão facilitar as reações químicas. Então, enzimas são substâncias que facilitam as reações químicas. Eles aceleram o processo da reação química, tá? Então, vai atuar digerindo alguns alimentos que as células obtêm do ambiente, ou mesmo na digestão de organelas que já estão sem uso dentro da célula, que já envelheceram, por assim dizer, dentro da célula, e aí eles fazem a digestão disso, ok? Então, aqui é um lisossomo, tem também proteínas dentro e também tem enzimas, ok? E por fim, os centríolos. Eles são 2 cilindrinhos que vão auxiliar no movimento do cromossomo. Então, quando a célula for fazer a divisão celular, os centríolos eles vão puxar os cromossomos um para cada lado para que possa ocorrer a divisão celular. Ok? Não sei se vocês lembram da aula que eu expliquei isso. E aí, eles também, nas células que precisam, eles produzem cílios e flagelos. Por exemplo, uma célula humana que tem flagelo é o espermatozoide. Então, o espermatozoide vai ter o flagelo, que é produzido pelo centríolo. Tudo bem? Então, aqui uma imagem maiorzinha dele. E aqui a gente tem diferentes tipos celulares, né? Como eu expliquei para vocês, os organismos que são pluricelulares, eles podem ter diversos tipos de células. Então, tem células do sangue, que tem cada uma, tem um formato e algumas estruturas dentro, que vocês também observaram na aula do laboratório. A gente tem células epiteliais, né, que são da superfície da pele. A gente tem células que são ósseas. A gente vai ter células musculares cardíacas, esqueléticas e do músculo liso. E também temos os neurônios, que fazem parte, né, do nosso sistema nervoso. E também, como eu acabei de dizer, a gente tem o espermatozoide, que tem o flagelo. E isso aqui é um óvulo, então isso aqui é a fecundação do óvulo, né, que vai dar origem a uma nova vida. Os links eu vou colocar no texto também, para vocês poderem clicar aí direto para eles. Tem aquela musiquinha que a gente já ouviu em aula. Tem 2 super resumos que eu já passei também para vocês, que são outras pessoas explicando e que podem auxiliar também. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham entendido, apesar da rapidez. Mas é um resumo, né? Porque a gente já viu isso em aula. E vejo vocês na próxima semana. Então, bom trabalho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!